tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à última aula do curso Escrevendo Crônicas com Clarice Lispector. Se você está chegando agora e não assistiu às primeiras aulas, eu sugiro que você volte aos vídeos anteriores e assista ao curso completo. Todos os vídeos estão disponíveis numa playlist já em sequência aqui no canal, chamada Escrevendo Crônicas com Clarice Lispector. O tema da aula de hoje é Cronistas da Contemporaneidade. E a ideia é que a gente possa ter um bate-papo mais descontraído para falar um pouquinho sobre concursos literários, sobre possíveis caminhos de publicação e, além disso, nós vamos ter uma entrevista exclusiva com a cronista Fernanda Rodrigues, vencedora do Prêmio Sesc de Crônicas Rubem Braga no ano de 2018, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela, sobre o ser cronista e também sobre a Clarice Lispector. A Fernanda é formada em letras e pós-graduada nos cursos de formação de escritores e docência em literatura e humanidades. E, além disso, ela tem um blog, o Algumas Observações, já há 14 anos e também publicou um livro de poesia no ano passado pela editora Penalux, chamado A Intermitência das Coisas. O vídeo de hoje ficou um pouquinho longo por causa da entrevista, mas eu espero que vocês gostem. A Fê trouxe dicas preciosas e, além disso, mesmo sem a gente ter combinado nada, ela acabou falando sobre um monte de coisas que a gente já discutiu nas aulas anteriores, então vai ser legal pra gente fechar com chave de ouro. Vamos lá? Bom, a minha trajetória como cronista começa, na verdade, quando eu comecei a escrever o blog. Comecei a escrever Algumas Observações em 2006. Na época eu só publicava poesia, e aí eu comecei a sentir vontade de escrever outras coisas em outros formatos. E então foi uma trajetória muito empírica, assim. Eu comecei a escrever o que eu chamava de textos. Não eram crônicas naquele formato tradicional do Rubem Braga, mas era o tipo de textual que mais se aproximava ali. E aí, aos poucos, eu fui aprofundando nesse gênero. Então, eu comecei o blog em 2006, eu entrei na graduação em letras em 2008, e aí, a partir disso, eu comecei a observar mais a técnica da crônica em si. Porque no começo era uma coisa muito empírica, era algo muito de querer contar o dia a dia e de coletar essas miudezas, que eu acho que o cronista tem muito, né? De coletar as miudezas do dia a dia. Então, eu comecei assim. E aí, aos poucos, eu fui entendendo mais as técnicas. Passei a ler mais cronistas também. Acho que isso conta bastante. A gente tem que ler muito do gênero que a gente escreve. Então, eu comecei um pouco daí. A minha escrita vem muito nesse jeitão, nessa pegada da escrita da internet, desde 2006. Uhum. Essa, na verdade, era uma das minhas próximas perguntas também. Quais foram os cronistas que te influenciaram ao longo da sua trajetória? Então, as pessoas não falam muito dele, mas eu gosto muito do Carlos Drummond de Andrade. E teve uma época que eu li os Cronista, livros. né? Muita gente não sabe. Sim, porque o Drummond, ele escreveu o forte dele, né? Segundo os críticos literários, são os poemas, mas eu gosto muito das crônicas. Aquele livro Fala Amendoeira, por exemplo, tem crônicas belíssimas das passagens dele com os netos e das andanças dele pelo Rio e toda essa... Tem até um cenário, tem algumas que mostram um pouco desse cenário político-social também. Então, assim, acho muito interessante. Li muito Carpinejar, Fabrício Carpinejar, um cronista de mão cheia, e eu gosto do viés poético. As crônicas poéticas do Carpinejar são muito boas. Gosto muito também da Leila Ferreira, que é uma escritora aí de Minas, que também tem crônicas maravilhosas, que são muito gostosas de se ler. A Marta Aquele livro dela? Você me deu um livro dela. Qual que é aquele título? A Arte de Ser Leve. Lindo. A Arte de Ser Leve. Li algumas coisas da Marta Medeiros, da Elisa Lucinda, mas eu sinto ainda muito a falta de mulheres se declarando cronista, porque
Quando a gente pensa na crônica, a gente pensa no Rubem Braga, que também é outro que eu li bastante, no Nelson Rodrigues, no Drummond, no Antônio Prata, que é maravilhoso. Eu não tiro o mérito dos homens, eu acho que os homens cronistas são muito bons, mas eu sinto muita falta de ter cronistas mulheres. Eu li também as crônicas de viagem da Cecília Meirelles, que também é outra que é muito conhecida pela poesia, mas que as pessoas acabam não falando muito. Né? A Cecília é muito conhecida pela poesia e pelos textos dela pedagógicos, né, com viés pedagógico. Mas ninguém nunca fala, é muito raro você ouvir alguém citando a Cecília como cronista, e as crônicas dela também são maravilhosas. As crônicas de viagem são muito gostosas de serem lidas. Então, o Drummond é uma grande influência para mim, tanto na poesia quanto nas crônicas. Mas eu já li outros e acho que a crônica, ela combina muito com o Brasil, ela é essencialmente brasileira, ela tem esse jeitão, assim, que é gostoso de se ler. As crônicas do Vinícius de Moraes também, Paulo Mendes Campos, e a Clarice Lispector, que está sempre aqui comigo. Essa também era a minha próxima pergunta, parece que você está adivinhando. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com a Clarice Lispector. Bom, a minha relação com a Clarice começou como começa para a maioria dos brasileiros, né, no ensino médio. Eu tive uma professora de literatura brasileira exemplar, apesar de ter estudado numa escola pública, as minhas professoras de língua portuguesa do ensino médio foram todas muito boas. E eu conheci a Clarice por meio da prosa de romance. Então, o primeiro livro que eu li dela foi A Paixão Segundo GH. Depois eu li A Hora da Estrela. E aí é que eu fui para os contos. E a Clarice também é outra que é super injustiçada, porque todo mundo fala dos contos e do romance e ignora um pouco as crônicas dela. Tanto é que eu fiquei muito feliz quando eu vi que a editora resolveu reunir todas as crônicas num livro só, porque as pessoas quase nunca se lembram desse lado Clarice Lispector cronista. Eu não sei se isso se dá com os cronistas, porque a crônica é um gênero que essencialmente nasceu no jornal, e o jornal tem essa coisa, né, de no dia seguinte já não serve mais. Mas, assim, as crônicas da Clarice, muita coisa ainda eu vejo como atual, porque a Clarice, ela tem essa coisa de lidar com sentimentos, e o sentimento é inerente do ser humano, o sentimento não muda, falar de amor vai ser sempre falar de amor, entende? Então, gosto muito dessa relação, e a minha relação com ela nasceu assim, então, no ensino médio, depois na graduação em letras, e depois, quando eu fiz os 2 cursos de pós-graduação, eu trabalhei com a Clarice no conto, não na crônica. Então, ler as crônicas trazendo um outro sabor para minha relação com a Clarice, e eu diria que está me aproximando mais da Clarice. Uhum. Porque É uma Clarice mais íntima, né? A Clarice das crônicas. é uma Clarice mais íntima, é uma Clarice mais verdadeira, e eu acho que ela sabia disso, porque em várias crônicas ela fala, ai, as pessoas se sentem íntimas, ou as pessoas acham que eu estou mostrando a minha intimidade, e ela tinha um pouco de medo de mostrar a intimidade, mas ao mesmo tempo, em várias crônicas a gente ouve, ela escreve sobre presentes que ela recebia na casa dela, ou ligações no meio da noite, né? Então é engraçado esse paradoxo, ao mesmo tempo que ela não queria ter intimidade aberta, ela também tinha essas coisas de receber as pessoas em casa, de receber telefonema, de trocar cartas. Então tem várias crônicas que são respostas de cartas, né, que os leitores mandavam para ela. Então é muito interessante isso, porque pensando na minha literatura, eu gosto de trabalhar essa questão paradoxal da vida. E aí nesse sentido eu também converso muito com a Clarice, porque ela era paradoxal e ela fazia questão de mostrar que ela era, né, uma escritora que não se denomina escritora. Então a gente tem um universo aí muito rico. Legal.
E para a gente finalizar agora, como esse é um curso de escrita, eu queria que você falasse um pouquinho, é uma pergunta clássica, mas do seu processo de escrita. A gente sabe que o cronista é aquela pessoa que anda pelas ruas, pegando os fragmentos do cotidiano e transformando isso em literatura. Como é que isso funciona para você? Então, eu acho que, pensando nesse cenário que a gente está agora, de pandemia e quarentena, muita coisa está acontecendo, porque é justamente isso que você falou. Tanto quando eu escrevo poesia, quanto quando eu escrevo crônica, eu tenho muito essa coisa de andar pela cidade, de andar e de ouvir e de coletar coisas para escrever. E, sem poder sair de casa, esse processo de coleta virou uma coisa, tá, e agora, né? Normalmente eu ando com um caderninho e eu tenho um documento no meu celular chamado Rascunhos. Então, tudo que eu escrevo ou tá nesse caderninho ou tá nesse documento no celular. E aí depois eu dou um destino para isso. Então, ou vai pro blog, ou vai para, sei lá, para algum lugar, para alguma revista, para alguma publicação, ou vai para um projeto mesmo do meu livro e tal. Então, de uma forma geral, é isso. Agora eu tenho que me reinventar. E é muito interessante porque a Clarice tem me ajudado muito nisso. Já aconteceu, eu leio a Clarice com o caderninho do lado, porque às vezes eu começo a ler uma crônica e aí me vem uma ideia, e aí eu deixo o livro e falo, Clarice, espera um pouco. Vou lá, escrevo, e aí depois volto para o livro. Então, vários textos já surgiram assim, dessa provocação que a Clarice me dá. Mas o meu processo de escrita, ele não tem uma regularidade no sentido de, como eu vejo alguns escritores falando, né? Eu vou sentar e eu só vou sair quando eu escrever, sei lá, 5.000 palavras, 10.000 palavras, ou 3 páginas, 5 É uma páginas, meta eu não muito consigo. alta, né? Eu não consigo e isso me deixa muito ansiosa. Então, eu não funciono assim, mas eu funciono no sentido de, eu quero escrever hoje. O que eu posso pegar é, do meu cotidiano para poder escrever? Que é uma coisa que a Clarice fazia, né? Então, às vezes ela acordava com insônia e ela via a luz do vizinho acesa e aí ela começava a escrever sobre isso. Então, nesse sentido, eu me vejo um pouco cria da Clarice, assim, sabe? De poder, então, sei lá, uma conversa no WhatsApp que vira um poema, ou uma sensação que eu senti vendo uma notícia na TV, ou, ou alguma coisa que eu li que me desperta para alguma coisa. E eu tento manter a regularidade, não no sentido de quantidade, mas no sentido de tentar escrever um pouquinho. Então, todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, não ficar muito tempo espaçando sem escrever. Mas é isso, assim, eu sou uma pessoa que uma palavra vai puxando a outra. Eu não sou aquele tipo de escritor que senta e planeja tudo e depois que o planejamento está redondo aí que vai escrever, né? E eu acho que os dois jeitos de escrita são válidos, cada um tem o seu processo Depende e muito do tem que ver o que. gênero também, né? Sim, e aí tem que ver também assim o que funciona melhor, sabe? Tem gente que, por exemplo, funciona melhor escrevendo de manhã muito cedo. Eu de manhã muito cedo eu não funciono. Então, assim, o meu pico de escrita, o meu pico de produtividade é à noite, então eu prefiro escrever à noite. Então aí acho que é legal a gente pensar, falando de escritor para escritor, se observar mesmo, né? O que funciona, o que não funciona. E quando dá uma travada, eu acho que escrever pode parecer uma coisa meio adolescente, mas escrever em diário super ajuda, porque você está destravando, está limpando a mente. E quantas vezes do meu diário surgiu alguma coisa que eu transformei ou em post para o blog, ou numa crônica, ou em um conto, ou em um poema, que são Vários os autores, gêneros que eu gosto de escrever. né? A gente tem os diários da Virginia Woolf, do Kafka, Chekhov, que tinham muitas anotações interessantes. Sim. Sim, porque o diário é aquela anotação descompromissada, né? Você sabe que ninguém vai ler, e aí você coloca lá, e aí depois você vai ler, e aí ou aquilo pode virar um texto mesmo, uma crônica, com você falando em primeira pessoa, ou pode virar um personagem, ou aquela sensação te desperta para alguma outra coisa. Então essa liberdade eu acho que ela é muito fértil, tanto para bloqueios criativos quanto para não bloqueios mesmo, para fonte de inspiração.
Legal. Fernanda, muito obrigada pela entrevista, pela gentileza de conceder o seu tempo, as suas palavras para esse curso. E é isso. Se cuida, fica bem aí. Eu que agradeço, muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade de falar de uma escritora tão bacana quanto a Clarice Lispector. Só lembrando, Fernanda Rodrigues tem um blog maravilhoso, que é o que ela comentou, que é Algumas Observações. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Fê tem muitas crônicas legais por lá. Eu espero a visita de todos vocês. E agora, depois dessa entrevista maravilhosa, vamos conversar um pouquinho sobre possíveis caminhos de publicação para você que está aí escrevendo. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre os blogs. Muitas pessoas pensam que o blog morreu depois que as redes sociais tomaram conta da internet, mas isso não é verdade. Ainda é muito legal você ter um espaço que seja exclusivamente seu, no qual você possa concentrar a sua produção, para o qual você possa direcionar os seus leitores e para o qual você possa dar a sua cara. Eu vou falar um pouquinho do modo como eu trabalho. É claro que existem N possibilidades e que você pode se adequar segundo as suas necessidades, segundo os seus talentos, mas talvez vocês possam aproveitar algumas das dicas que eu tenho para oferecer. No meu caso, eu decidi ficar com 3 redes sociais. O Instagram, eu tenho uma conta comercial aqui, na qual eu falo um pouquinho sobre o meu trabalho de revisão, de mini cursos. De vez em quando eu coloco algumas coisas pessoais, mas eu procuro manter o foco na literatura, né, em falar daquilo que é interessante para mim. E eu sugiro que vocês façam isso, ou criem 2 contas, uma pessoal, uma comercial, ou foquem as contas pessoais de vocês mesmo em divulgar os seus trabalhos. Afinal, você está querendo fidelizar leitores. E se você é do time de escritores que escreve textos breves, também é bem interessante você colocar os seus textos na legenda mesmo das suas postagens. Eu também sugiro que vocês tenham uma página no Facebook. Além da sua conta pessoal, eu acho interessante você ter uma página de autor. Eu recomendo principalmente essas 2 plataformas, porque eu acho que elas são bem completas para postar textos, imagens, vídeos. E por falar em vídeos, se você tem facilidade para gravar vídeos ou se você quer se aventurar nisso, é sempre legal ter um canal no YouTube também. No começo parece muito difícil, mas com o tempo você vai pegando o jeito. Eu digo isso porque eu comecei o meu canal nessa quarentena, mas eu já aprendi bastante desde que eu comecei, simplesmente assistindo tutoriais, fazendo algumas pesquisas e trocando ideias com pessoas que entendem muito mais do assunto do que eu. Todas essas plataformas têm a vantagem de oferecer serviços gratuitos. E se você quiser criar um blog, como o da Fê, por exemplo, que é Algumas Observações, você pode usar o serviço gratuito do Google. No caso da Fê, como ela já trabalha com isso há muito tempo, ela conseguiu criar um blog bem legal, bem bonito, mas você não precisa se preocupar com isso. Inicialmente, você pode fazer um blog mais simples mesmo, e se o seu conteúdo for um conteúdo de qualidade, os seus textos forem textos de qualidade, eu tenho certeza que com o tempo as pessoas vão começar a gostar mais e você vai ir aprendendo a utilizar mais recursos. Eu, como não entendo nada de programação, escolhi trabalhar no Wix, que é uma plataforma muito intuitiva, que já te dá tudo meio pronto, é só você escolher entre opção A e opção B do que você gosta para ir montando a sua página. Eu não estou fazendo propaganda aqui, eu estou simplesmente falando de como eu trabalho, e eu sei que o Wix tem a possibilidade de você criar um blog gratuito ou de investir num plano anual, que é o que eu fiz. E já que a gente está falando de redes sociais, eu vou apresentar também uma plataforma aqui que é o Medium. Não sei se todo mundo conhece, mas essa é uma rede social para escritores. Eu abri aqui a página do Pedro Tavares, que é um grande cronista. Eu recomendo muito a leitura dos textos dele. E o Medium é legal porque, além dele ser gratuito, você acaba formando uma rede de escritores por aqui. E ainda tem a vantagem de você não ter que passar pelo trabalho de criação de um blog.
Eu vou abrir também o perfil de um outro cronista, que é o Ivan Neri Cardoso. O Ivan também é contista. Eu também recomendo a leitura dos textos dele e eu quis trazer também a página do Ivan, porque esses dois autores já trabalharam juntos na produção de uma coletânea de narrativas breves e essa coletânea foi publicada de forma independente. E esse também é um caminho muito interessante de publicação. A publicação independente pode ocorrer por meio de editoras independentes, que são pequenas e médias editoras super abertas a autores iniciantes, ou por meio de editoras prestadoras de serviço, nas quais você paga para que a editora faça todo o trabalho de revisão, diagramação, registro e impressão dos seus exemplares para você. E você precisa se lembrar também de que caso você vá publicar dessa forma, a editora te entrega os livros e aí é com você. O trabalho de divulgar e fazer a distribuição é seu e isso não é uma tarefa muito fácil. Mas daí você pode estar pensando, tá, tudo bem, eu quero publicar de uma forma independente, mas eu não tenho o capital inicial necessário para investir nisso. E daí é onde entram os financiamentos coletivos. Num financiamento coletivo, você cria um projeto e as pessoas vão contribuir porque elas acreditam no seu projeto. Mas para isso, você precisa ter fidelizado um público antes e depois que você arrecada o valor que você estipulou, que você precisa para produzir os livros, você envia os livros para essas pessoas que confiaram em você e pode incluir recompensas para quem doa valores mais altos, como brindes, marcadores de página, exemplares autografados ou um espaço para logomarcas, caso algum contribuinte tenha uma empresa e você se sinta à vontade para colocar propaganda no seu material. Enfim, eu gosto de mostrar não para você criar expectativas muito altas, mas a título de inspiração, o trabalho do Gabriel Piccolo. Ele publicou esse livro Icarus and the Sun por meio de uma plataforma de financiamento coletivo, que é o Indiegogo, e ele superou em 2.982% o valor que ele tinha pedido, que era de R$108 mil. Ao final do processo, ele arrecadou mais de 3 milhões para financiar a campanha dele. E vale lembrar também dos editais de incentivo à cultura. Nesses editais, você escreve um projeto segundo as diretrizes de cada edital e solicita uma verba para publicar o seu material. Aqui eu abri o site do PMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia. Eu já escrevi um projeto para esse edital em 2017, que foi contemplado, então eu pude fazer a publicação do meu livro, que é um livro infantil chamado As Aventuras de Simon, que foi publicado dessa forma. Por fim, vale lembrar também dos concursos literários. E existem sites como esse daqui, por exemplo, que é o concursosliterários.blogspot.com, que disponibilizam links para os concursos de cada mês. E nesse site eu sei que você pode assinar uma newsletter que te envia avisos por e-mail quando tem algum concurso em aberto. E para concluir, um último alerta. Esteja preparado para lidar com críticas, mesmo as críticas destrutivas, sem perder o foco e a confiança em si mesmo. Mas escuta o que as pessoas têm para dizer, porque pode ser que você não esteja enxergando alguma coisa que pode ser melhorada na sua produção. E quanto às críticas positivas dos seus amigos, dos seus familiares, elas são muito legais, mas não fique limitado a elas, porque essas pessoas, muitas vezes, mesmo que inconscientemente, podem estar apenas querendo te dar uma força, o que também é importante. Mas ainda tem uma outra questão, que é que talvez elas tenham uma super boa vontade, mas não tenham um preparo para te dar uma opinião crítica bem embasada. Por isso, se for possível, procure um profissional da área para te auxiliar e, como eu já disse, faça um esforço para criar uma comunidade de escritores, como essa que nós estamos criando agora no grupo do Facebook Escrevendo Crônicas com Clarice Lispector. Essa foi a nossa última aula do curso Escrevendo Crônicas com Clarice Lispector e eu espero que você tenha gostado.
Hoje eu não vou passar nenhuma proposta de nenhum exercício de escrita, mas o nosso grupo no Facebook vai continuar ativo. Se por alguma razão você ainda não está no grupo, acesse o link que vai estar aqui na descrição do vídeo. É só você ler as diretrizes, concordar e enviar a sua solicitação, que nós vamos adorar te receber por lá. E se você já está no grupo, não saia dele, porque Fernanda e eu estamos preparando um curso completo sobre a Clarice Lispector e em breve nós vamos trazer mais informações por lá. Mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu interesse, e eu volto a agradecer também à Secretaria de Cultura de Uberlândia pelo edital 03/2020 que possibilitou a realização desse curso. Se cuidem!